De 6 anos, desapareceu em Guaratuba no dia 6 de abril. Depois de 5 dias, o corpo dele foi encontrado num matagal todo mutilado, sem as mãos e os órgãos internos. A polícia e o Ministério Público passaram a investigar o caso e descobriram que Evandro foi sacrificado por integrantes de uma seita durante um ritual. O fato principal é exatamente o fato de termos observado o sacrifício de seres humanos para satisfazer promessas ou coisa assim. Isso é indescritível e é intolerável. De acordo com as investigações da polícia e do Ministério Público, 5 pessoas podem estar envolvidas na morte do menino Evandro Caetano. O pai de santo, conhecido como Oswaldo Marceneiro, 2 auxiliares dele, identificados como Davi e Vicente de Paula, e 2 mulheres, Celina Abage, esposa do prefeito de Guaratuba, e a filha do casal. Os 3 homens já estão presos e as 2 mulheres continuam sob investigação. Ao saber da notícia, os moradores de Guaratuba cercaram o fórum onde a mulher do prefeito, Aldo Abage, estava depondo. Celina Abage tentou sair escondida, mas o carro foi cercado pela população que estava revoltada. A mãe de Evandro, Maria Ramos Caetano, não teve forças para ir ao local e só conseguia chorar. Pela cidade, podem estar envolvidas no crime. O menino Evandro Ramos Caetano tinha 6 anos de idade e desapareceu em abril. Quando a polícia descobriu o corpo dele no matagal, a população de Guaratuba ficou assustada. Os pais passaram a buscar os filhos nas escolas e até as crianças fizeram passeatas pedindo segurança na cidade. Queremos segurança! Queremos segurança! Depois de 3 meses de investigações, finalmente foi desvendado o mistério da morte do menino Evandro. 3 homens que foram presos confessaram o crime. Eles disseram que Evandro foi sacrificado num ritual satânico que teve inclusive a participação da mulher e de uma das filhas do prefeito de Guaratuba. A notícia da prisão dos matadores de Evandro atraiu centenas de moradores para o Fórum de Guaratuba, onde a mulher do prefeito, Celina Abage, prestava depoimento. Quem é que no seu órgão matar uma criança dessa aqui? Quando a mulher do prefeito saiu protegida pela polícia, a população atacou o carro onde ela estava, provocando um grande tumulto. A população revoltada persegue o carro onde está a mulher do prefeito de Guaratuba. Está havendo aqui uma revolta geral. A população revoltada tentou atacar a mulher do prefeito. Ramos Caetano, de 6 anos de idade, estava desaparecido desde o início de abril. 5 dias depois, o corpo dele foi encontrado num matagal perto de casa com várias marcas de cirurgia. Depois de 3 meses de investigação, o mistério começou a ser desvendado. A princípio, 5 pessoas já estão envolvidas, inclusive a esposa e a filha do prefeito da cidade. A esta altura das investigações, a polícia já está convencida de que o corpo de Evandro foi usado num ritual satânico. Uma coisa que é revoltante, onde sacrificam-se crianças em busca de alguma coisa que acham que seja sobrenatural. Para nós, será ponto de honra delimitarmos integralmente esses fatos, buscarmos todas as pessoas que estejam envolvidas e trancafiá-los na cadeia. Durante a tarde, centenas de pessoas se reuniram em frente ao fórum onde os acusados estavam detidos. Quando a esposa do prefeito saiu protegida pela polícia, o clima ficou tenso. A população revoltada tentou iniciar um linchamento. Bandido tem direito nessa terra! Muito revoltado. Punição e descanso. As investigações do assassinato do menino Evandro Caetano deixaram a Polícia Civil sob suspeita. E mais, a solução do crime por parte da Polícia Militar reviveu o velho clima de hostilidade entre as 2 polícias. Acompanhe passo a passo, dia a dia, as investigações do ritual do diabo que matou o menino Evandro Caetano. O caso Evandro começou a ser investigado pelo Grupo Tigre da Polícia Civil 3 dias depois do desaparecimento do menino. Ao mesmo tempo, a família de Evandro começou a investigar por conta própria. Os tios do garoto apresentaram ao delegado Adalto de Oliveira, do Grupo Tigre, várias desconfianças. As desconfianças começaram quando o corpo do menino foi encontrado aqui,
local exato que o pai de santo Osvaldo Marceneiro indicou para a família no dia seguinte ao desaparecimento. Os parentes ficaram mais intrigados ainda quando viram que Evandro estava sem as mãos e os dedos dos pés, com a cabeça raspada e o ventre aberto. Sinais típicos de um ritual macabro. Para a família de Evandro, Osvaldo Marceneiro se tornou o principal suspeito logo nos primeiros dias da investigação. Mas a Polícia Civil não fez nada com essas pistas. Quem garante isso é Diógenes Caetano, tio de Evandro. E ele vai mais longe. Afirma que os policiais comandaram todas as investigações de dentro da casa do prefeito Aldo Abbage, usando o carro da primeira-dama e acompanhados de perto por Paulo Brasil, assessor do prefeito. Diógenes conta também que por várias vezes os policiais tentaram afastá-lo das investigações e resume assim o comportamento do delegado Adalto de Oliveira. O civil não conseguiu descobrir quem matou Evandro. Dia 21 de junho, o Ministério Público passou o caso para as mãos do Grupo Águia da Polícia Militar. O motivo real da saída da Polícia Civil e da entrada da Polícia Militar se transformou em um mistério. Eu não gostaria de tecer nenhuma crítica, nenhum comentário a respeito do trabalho da Polícia Civil. Cabe à própria Polícia Civil examinar a ação de seus homens e tomar as medidas que achar necessário. O grupo de inteligência da Polícia Militar conseguiu fazer em 10 dias o que o Grupo Tigre da Polícia Civil não fez em quase 3 meses: desvendar a morte de Evandro. Esse confronto provocou uma troca de acusações entre as duas polícias. A Polícia Civil aponta falhas no inquérito feito em tempo recorde pela Polícia Militar. Uma delas é a PM ter cortado o cabelo de Osvaldo Marceneiro, o que pode prejudicar as investigações. A Polícia Militar se defende, dizendo que houve omissão da Polícia Civil. O secretário de Segurança do Paraná, Moacir Favetti, pôs ordem na casa e resumiu todo o caso na ingenuidade da Polícia Civil. Já que a Polícia Civil estava no local e estava sendo ludibriada, o Grupo Tigre estava sendo conduzido em pistas falsas pela dona Celina, nós mandamos outros grupos, outros mecanismos, né, para fazerem os levantamentos. Mérito da Polícia Militar ou ingenuidade da Polícia Civil, o fato é que o crime foi desvendado. O problema agora volta a ser da Polícia Civil, que precisa saber se existem provas suficientes para manter os 7 acusados na cadeia. A Celina, Beatriz e Osvaldo confessam nesta fita gravada pela polícia que mataram Evandro. O crime teria sido durante um ritual de magia negra. 4 de julho, os peritos recolhem na serraria do prefeito objetos suspeitos, como facões, bacias e tijolos com marcas de sangue. A serraria teria sido o local onde Evandro foi sacrificado. 6 de julho, a polícia reconhece a semelhança do retrato falado do homem que teria raptado o menino Guilherme Tiburcios há 1 ano em Curitiba, com Davi dos Santos, um dos acusados da morte de Evandro. 10 de julho, a polícia consegue 2 provas importantes. 2 rádios HF encontrados na casa do prefeito, sintonizados na frequência da polícia, e 4 cadernos que estavam com Andréa Barros, namorada de Osvaldo Marceneiro. Cadernos com quase 500 nomes de clientes do pai de santo, entre eles os da família Abbage. Celina, Beatriz e até o prefeito de Guaratuba, Aldo Abbage, eram clientes de Osvaldo. Os cadernos, mais coincidências. No dia do desaparecimento das crianças, foi o único dia em que não consta nenhuma consulta marcada. Ou seja, ele não se encontrava na tenda onde regularmente ele fazia as consultas. Mas o prefeito Aldo Abbage e o restante da família desapareceram da cidade. A prefeitura passou toda a manhã sem comando. A população está revoltada e não fala em outro assunto. Uma feira nesta serraria que pertence ao prefeito Aldo Abbage. De acordo com uma nova versão apresentada à polícia por um dos presos, Vicente de Paula Ferreira, o ritual de execução do menino Evandro Caetano pode ter acontecido neste escritório que fica dentro da serraria. Ali naquele local ficava uma espécie de altar, onde podem ter sido depositadas durante 3 dias as vísceras e as mãos do menino Evandro como oferendas. A polícia também mostrou as armas que podem ter sido usadas para matar Evandro, um facão e um martelo, além de um pote de barro onde eram depositadas as oferendas.
Mais 2 envolvidos no crime estão presos em Guaratuba. Francisco Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli Santos. Os 2 trabalham para o prefeito. O Paraná Clube começa a decidir domingo à tarde o Campeonato Brasileiro. Teria acontecido o ritual. Eles recolheram uma faca e uma tigela que vão ser examinados. A apresentação dos envolvidos no crime foi tumultuada. Pais de crianças desaparecidas vieram até a Secretaria de Segurança Pública em Curitiba. O pai de santo, Oswaldo Marcineiro, e 2 auxiliares dele, Vicente de Paulo e Davi Soares, contaram como foi o ritual de sacrifício do menino Evandro. Eles disseram que a mulher do prefeito, Celina Bage, e um funcionário da prefeitura, Ayrton Bardelli, raptaram Evandro um dia antes do ritual. Os 3 homens apresentados aqui hoje confirmaram a autoria do crime e a participação da mulher e da filha do prefeito de Guaratuba. Pelo ritual de purificação com o sangue do menino Evandro, eles receberam 15 milhões de cruzeiros para que fossem abertos os caminhos da fortuna e da política para a família Abage. Um advogado contratado pela família impediu que Celina e Beatriz Abage fossem apresentadas. Na saída, elas não escaparam da revolta dos funcionários da Secretaria de Segurança. As 2 foram levadas para fazer exames no Instituto Médico Legal, porque disseram que foram torturadas para confessar o crime. Um caso que é horrendo, que é terrível, mas que está solucionado. Outras crianças podem ter sido sacrificadas pelo mesmo grupo? Nós temos algumas suspeitas, ainda não indícios veementes, suspeitas, e vamos investigar. Entradas nesta serraria que pertence ao prefeito Aldo Abage. De acordo com uma nova versão apresentada à polícia por um dos presos, Vicente de Paula Ferreira, o ritual de execução do menino Evandro Caetano pode ter acontecido neste escritório que fica dentro da serraria. Ali naquele local ficava uma espécie de altar, onde podem ter sido depositadas durante 3 dias as vísceras e as mãos do menino Evandro como oferendas. A polícia também mostrou as armas que podem ter sido usadas para matar Evandro, um facão e um martelo, além de um pote de barro onde eram depositadas as oferendas. Mas pais de crianças desaparecidas vieram até a Secretaria de Segurança Pública em Curitiba. O pai de santo, Oswaldo Marcineiro, e 2 auxiliares dele, Vicente de Paulo e Davi Soares, contaram como foi o ritual de sacrifício do menino Evandro. Eles disseram que a mulher do prefeito, Celina Bage, e um funcionário da prefeitura, Ayrton Bardelli, raptaram Evandro um dia antes do ritual. Os 3 homens apresentados aqui hoje confirmaram a autoria do crime e a participação da mulher e da filha do prefeito de Guaratuba. Pelo ritual de purificação com o sangue do menino Evandro, eles receberam 15 milhões de cruzeiros para que fossem abertos os caminhos da fortuna e da política para a família Abage. Um advogado contratado pela família impediu que Celina e Beatriz Abage fossem apresentadas. Na saída, elas não escaparam da revolta dos funcionários da Secretaria de Segurança. As 2 foram levadas para fazer exames no Instituto Médico Legal, porque disseram que foram torturadas para confessar o crime. O prefeito de Guaratuba, Aldo Abage, está desaparecido. A mulher e a filha dele, acusadas de serem as mandantes do crime, estão detidas em Curitiba. A mulher do prefeito de Guaratuba, Celina Abage, e a filha Beatriz são acusadas de terem pago 7 milhões de cruzeiros para o sacrifício do pequeno Evandro Caetano, de 6 anos. Por ordem delas, estes 3 homens teriam executado o garoto num ritual de magia negra que aconteceu num quarto dos fundos da casa do prefeito. O crime foi em abril. A mulher e a filha do prefeito, Aldo Abage, não foram apresentadas à imprensa. O advogado da família entregou ao secretário de Segurança do Paraná uma ordem judicial proibindo a apresentação das 2. No depoimento, o pai de santo, Oswaldo Marcineiro, acusado de comandar o ritual, e os auxiliares Vicente de Paula Ferreira e Davi dos Santos contaram com frieza os detalhes do crime. Da dona Celina aqui do coração, inclusive ela pegou o coração na mão. Quando ela pegou o coração na mão, levantou e pediu o quê? Não sei, eu não peguei no coração, acho que não. O que ela pediu? Ela levantou o coração, o que ela disse? O coração era para representar o coração da firma dela e a vitória do partido, do marido dela. Que ele ia lançar um novo candidato, não sei o que era diretamente. Eles acusaram também 2 assistentes do prefeito, Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli, de participarem do crime. Os 2 assistentes estão detidos em Guaratuba, auxiliando a polícia nas investigações. Inacreditável.
oferendas ao demônio. Os melhores presentes são animais de cor preta, os mais bonitos e sadios. A oferenda mais simples é o frango preto, seguido do gato, bode, carneiro, boi e, por último, uma criança loira de olhos azuis, a mais bonita e de boa saúde. Evandro foi o escolhido. Celina Abage pegou o garoto em frente à escola Olga Silveira e entregou para Vicente Paula Ferreira, Ogum do Centro. No dia seguinte, Evandro foi levado ao sacrifício. Os órgãos das oferendas têm que ser retirados com o animal ou criança vivos. E foi assim. Começaram a cortar suas mãos. A criança se debatia muito e foi estrangulada. Celina e Vicente abriram o corpo com uma serra. Tiraram as vísceras e ofereceram ao demônio. Depois, jogaram o corpo no mato. Participaram da magia negra Celina Abage, mulher do prefeito, sua filha Beatriz Abage, o secretário do prefeito, Ayrton Bardelli dos Santos, o Ogum Sérgio Cristofolini, Vicente de Paula Ferreira, também Ogum, o pai de santo Oswaldo Marceneiro e seu assistente Davi Soares dos Santos. Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli dos Santos estão em Guaratuba para apontar os locais onde estão as armas do crime e as vísceras do menor. Oswaldo Marceneiro, Davi Soares dos Santos e Vicente Paula Ferreira foram apresentados à imprensa. A mulher e a filha do prefeito ficaram fechadas numa sala da secretaria por ordem do juiz Silvio Verigundo, da 5ª Vara Criminal. Mesmo assim, a nossa equipe, escondida no estacionamento da secretaria, conseguiu imagens das duas ao saírem do carro da polícia até o 4º andar pelas escadas. A criança não entendeu nada e porque ela falou que não achou o bode, o Bardelli falou que não achou o bode, vamos fazer o trabalho na criança. E no desespero nosso, eu não sei o porquê, acabamos fazendo essa loucura. Aí acabamos saindo, eu e a Beatriz saímos, fomos buscar uma peça. Quando eu voltei, a criança estava morta, mas pelo... Quem matou a criança? Sim, senhor. Quem matou a criança? Quem matou a criança, porque tudo indica, ou foi o Sérgio ou o Ayrton Bardelli. E o de Paula? O de Paula teve a participação que ele começou a abrir, depois da criança já morta, quando eu cheguei, estava a criança morta, a participação dele foi que ele começou a querer abrir um lado do peito da criança. E a sua participação? Do peito, eu já explico a participação do peito da criança. Aí a dona Celina, ela disse que estava, daquele lado não era, que não estava o coração, e com a ajuda do Bardelli começou a abrir outro lado até tirar o coração da criança. Serra elétrica? Foi uma serra. Não era elétrica, a serra. Onde tirou o coração da criança. Alguém comeu o coração, bebeu sangue, o que foi feito com esses órgãos logo em seguida? Aí tirou a criação, a minha participação, a criança depois de morta, foi onde eu segurei uma parte da perna dela, enquanto a Beatriz estava segurando uma mão, junto com o Bardelli segurando, aí o De Paulo tinha aberto aquele lado, ele afastou, aí ela... Porque é para esticar o corpo bem da criança. A criança foi torturada antes de morrer? Não, senhora. O que é que as mulheres faziam enquanto vocês cortavam a criança, enquanto vocês executavam o ritual? Não, o cortar foi que ele abriu um pedaço, Dona Celina, junto com acabou de abrir o restante. Ela ajudou a abrir o peito dele? Sim. Ela ajudou? Sim, ela abriu e tirou com as próprias mãos o coração. Ela e o Bardelli. Ele começou a abrir de um lado, ela disse que estava errado aquele lado, não é aí. Onde foi que achou? Ela abriu o coração, sabia já. Vocês confirmam isso? É isso aí? Inclusive, no meu depoimento que eu dei ao senhor ontem, eu falei. Não falei, mas o meu depoimento eu falei. Por isso que eu fui abrir do lado direito e ela disse que estava errado. Eu disse isso no meu depoimento. Aí foi tirado e foi posto naquele alguidar. Aí o Bardelli, junto com ela, cortou um pedaço, cortou a mão, cortou outra mão, a orelha, um dedo do pé. E foi posto tudo numa cumbuquinha de barro e foi levado numa casinha pequena que tinha perto do portão. Aí quando eles terminaram, fizeram a oferenda, levaram tudo lá, ela chamou todo mundo e disse: qualquer um de vocês que chegar a falar para alguém, o delatar isso, que venha a público, vai ter o mesmo fim que esse garoto. Aí eu fiquei, mesmo assim, eu tive, quando saímos de lá, eu tive pensamentos de falar com alguém. Como foi a polícia? Não, eu já chego lá. Aí
passado uns 7, 8 dias, eu comecei a pensar em procurar a polícia, alguém que me orientasse como que eu poderia fazer essa denúncia. Mas nessa época já tinha uma polícia especializada que estava cuidando do caso lá. Orientado inclusive pela mulher do prefeito. Tinha esse pessoal que estava trabalhando lá. Então, estavam ficando na casa dela. Se eu chegasse a dizer para ele que eu sabia o negócio do menino, era a mandante bem dizer, do crime, já digamos assim, era a própria primeira-dama do município, ela, vocês acham que eles iam aqui? Então quem que ia? Por que você veio para Curitiba e denunciou ele? Mas isso foi rápido, até que isso aí depois... Você 7, 8 dias? Então, você achava a polícia suspeita? Porque a mulher, no caso, civis, eles eram... Eu não sei se ele sabia, é que nem eu estou dizendo, eu não posso afirmar, eu simplesmente fiquei com medo de falar para ele. Eu quero fazer uma pergunta para ele. Por que você está ele? Eu quero fazer uma pergunta para ele. Por que só estamos nós aqui? Por que só nós aqui, não está o resto do pessoal envolvido que está junto, na outra sala com nós? Na outra sala estava junto com nós ali. Por que não está aqui junto? Depois elas serão apresentadas se nós fizermos um pedido ao juiz que libere. Mas por quê? Você não veio aqui para fazer pergunta? Sim, mas eu tenho direito a perguntar. É porque elas conseguiram pagar advogado e o juiz da 5ª Vara Criminal proibiu a apresentação dela na imprensa. Só por isso. Durante a entrevista, além da emoção natural de todos os presentes, a revolta dos pais de 2 menores desaparecidos. José Vicente Gonçalves, pai de Everton, e Arlete Carameste Burtius, mãe de Guilherme. 4 horas por dia por soldados fortemente armados. Os policiais passaram mais de 4 horas dentro da casa da família Bage em busca de outras provas que podem revelar novos rumos para as investigações. Foram levados daqui alguns objetos e documentos que primeiro serão analisados pela perícia técnica e depois incorporados ao inquérito policial. Mas a etapa mais importante deste trabalho foi prejudicada, porque, segundo o promotor de justiça, a casa foi violada depois da prisão de Celina e Beatriz Abage. Antes da polícia militar chegar, alguém esteve aqui e mexeu na casa, revirou. Existe uma série de objetos remexidos, né? Então, a coleta de provas aqui foi prejudicada, na verdade, né? Começa no Paraná uma grupo que na semana passada foi preso pela morte do menino Evandro Caetano. A polícia já colocou na cadeia o funcionário da Prefeitura de Guaratuba, Ayrton Bardelli dos Santos, Francisco Cristofolini, o pai de Santo Osvaldo Marceneiro e os auxiliares dele, Davi Soares e Vicente de Paula. Também estão presas a mulher... A passeata terminou na frente da Prefeitura de Guaratuba, com os manifestantes pedindo a renúncia do prefeito Aldo Abage. Ele destruiu Guaratuba, ele destruiu uma família inteira, com a barbaridade que eles fizeram. Não aceitam que ele volte? Não, ele não pode voltar. Quando a passeata estava terminando, os manifestantes se concentraram na frente da casa do prefeito. Houve muita tensão. As pessoas começaram a apedrejar a casa da família Abage. A polícia tentou controlar a situação, mas todas as vidraças foram destruídas e a casa teve que ser isolada. Boa noite. Protesto contra o assassinato de Evandro e o desaparecimento de outro garoto. Os moradores de Guaratuba vieram para as ruas pedir justiça para o caso de Evandro Caetano Ramos e também do menino Leandro Bossi. Eles temem que os acusados da morte de Evandro sejam libertados. O clima ficou tenso quando os moradores chegaram. Por que só nós aqui, não está o resto do pessoal envolvido que está junto, na outra sala com nós? Na outra sala estava junto com nós ali. Por que não está aqui junto? Depois elas serão apresentadas se nós fizermos um pedido ao juiz que libere. Mas por quê? Você não veio aqui para fazer pergunta? Sim, mas eu tenho direito a perguntar. É porque elas conseguiram pagar advogado e o juiz da 5ª Vara Criminal proibiu a apresentação dela na imprensa. Só por isso.
Durante a entrevista, além da emoção natural de Guaratuba, Celina e Beatriz Abage foram presas juntas com outros 5 acusados da morte do menino Evandro Ramos Caetano num ritual macabro. Depois de confessar o crime, elas negaram tudo, dizendo que tinham sido torturadas pela polícia. Mas os exames de lesões corporais provaram o contrário. Os laudos de lesões corporais comprovam taxativamente, com absoluta clareza, que não houve a prática de tortura. O funcionário do prefeito de Guaratuba, Ayrton Bardelli, e Francisco Cristofolini, acusados de envolvimento na morte do menino Evandro Caetano, negaram tudo hoje em Curitiba. Ayrton Bardelli admitiu apenas que esteve na serraria do prefeito, mas que não houve nenhum ritual satânico. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil continuam procurando as provas materiais que confirmem os depoimentos dos envolvidos na morte de Evandro Caetano e também de outro garoto, Leandro Bossi. Em Guaratuba, a mãe de Leandro Bossi, de 7 anos, que desapareceu em fevereiro, reza todos os dias. Franzói, responsável pela paróquia de Guaratuba, é o nosso entrevistado. Ele acompanhou de perto a reação da comunidade diante desse crime. Bom dia, Padre Franzói. O senhor acompanhou lá em Guaratuba essa situação toda, né? Como é que o senhor viu a reação da comunidade diante desse caso? Como é que foi o seu trabalho, né? Trabalho espiritual junto a isso. Bom dia, telespectadores. Uma bênção de Nossa Senhora Perpétuo Socorro, hoje no dia das devoções em seu louvor. Vili, Ney, essa situação toda é uma situação muito lamentável. A situação em que está envolvida toda a população de Guaratuba. Eu entendo que nessa situação o povo está sofrendo, mas como o povo brasileiro e sobretudo o povo de Guaratuba, que é um povo acolhedor, um povo bom, diante de uma situação assim tão desagradável, ele sofre muito. Agora, como religioso, como padre, como representante de Deus e para servir a esse povo, eu tenho uma preocupação de conduzi-lo da melhor maneira possível. Mesmo porque diante com as autoridades, a gente tem um relacionamento como em qualquer cidade pequena de interior. O nosso relacionamento deve ser de tal maneira que a comunidade seja bem atendida. No meu caso, como padre, estou num aspecto religioso. E nesse sentido, com a comunidade religiosa, eu me sinto assim muito constrangido diante de todas essas apurações que estão sendo feitas. Como é que a igreja vê o fato dessa prática de satanismo quase em pleno século XXI? Ney, quanto a igreja vê isso como o mal encarnado nas pessoas. Mas o mal nunca prevalecerá sobre o bem. O mau uso desse dom maravilhoso que Deus deu que Deus deu à pessoa humana, o dom da liberdade, o seu mau uso é o prejuízo para a pessoa que o usa de uma maneira má. Como é que é a sua orientação, padre, em relação à comunidade? Porque houve momentos, né, que quase chegou à prática do linchamento na cidade, quando estavam lá ainda os criminosos. Como é que o senhor tem orientado a comunidade lá diante disso? Olha, eu não acredito que o povo de Guaratuba chegue a uma tomada de posição dessa natureza. Mesmo porque o povo de Guaratuba é acostumado a ser assim tão maleável diante de situações difíceis, tão flexível e ao mesmo tempo sabe como enfrentar uma situação dessa natureza. Padre, o nosso tempo está terminando. O senhor queria confirmar que a tradicional festa da sua cidade, desse sábado e domingo, na festa do Divino, acontece de qualquer forma, apesar da situação que está na cidade, não é isso? Nesse sentido, eu acho assim que a festa do Divino vai ser uma oportunidade muito boa, muito útil para amainar, para dissipar essa assim chamada tensão que possa existir por causa desses eventos assim tão lamentáveis. E em vista de que o nosso povo gosta muito da alegria, da extroversão, de celebrar mesmo e também saber rir diante do sofrimento, saber rir de si mesmo,
Então eu entendo assim que todos esses eventos, assim na parte recreativa e tanto também na parte espiritual, tudo isso vai fazer com que o povo se sinta assim mais relaxado e também com mais flexibilidade no sentido de enfrentar essa situação. Então os dados que estão assim previstos para sábado e domingo, assim na parte recreativa, então no sábado tem a travessia a nado na Bahia, às 3 horas da tarde o triatlon, às 19 horas a missa, que vai ser a última da novena do Divino Espírito Santo. Padre Adriano, então a gente vai acompanhar e vamos divulgar na sexta-feira o programa da Festa da Cidade. Nós agradecemos a presença do senhor conosco aqui no Bom Dia Paraná. E veja a seguir um projeto que estuda a privatização. Nós estamos aqui para lutar, para não fazer igual com nossos filhos. Temos que acabar com a raça dessa mulher para não ficar matando as nossas crianças. O prefeito Aldo Abaji está desaparecido de Guaratuba desde sexta-feira passada. Se ele não aparecer até segunda-feira, pode perder o mandato. Hoje foram realizadas novas buscas na serraria do prefeito, onde teria acontecido o sacrifício do menino Leandro. A secretária de Celina Abaji, Maria José da Conceição, conseguiu escapar da tentativa de prisão pela PM. A polícia suspeita que ela também está envolvida no crime. As CPIs aceleram as investigações. P2 ficaram 3 horas dentro da serraria que pertence ao prefeito Aldo Abaji. No lugar onde foi realizado o ritual de magia negra, eles fizeram escavações, tiraram medidas e recolheram vários objetos. Todo o material vai passar por uma análise de laboratório para verificar se existem vestígios de sangue do menino Evandro Caetano. Esse material depende de ser examinado para que a gente possa afirmar qualquer coisa com referência ao que foi encontrado efetivamente. À tarde, os moradores da cidade fizeram uma passeata para protestar contra o assassinato do menino Evandro Caetano. Eles seguiram pela avenida principal da cidade, carregando faixas que pedem justiça e o fim da violência. A passeata terminou na frente da prefeitura de Guaratuba, com os manifestantes pedindo a renúncia do prefeito Aldo Abaji. Ele destruiu Guaratuba, ele destruiu uma família inteira com a barbaridade que eles fizeram. Não aceitam que ele volte? Não, ele não pode voltar, Quando a passeata estava terminando, os manifestantes se concentraram na frente da casa do prefeito. Houve muita tensão. As pessoas começaram a apedrejar a casa da família Abaji. A polícia tentou controlar a situação, mas todas as vidraças foram destruídas e a casa teve que ser isolada. Boa noite. As ruas de Guaratuba ficaram movimentadas. Os moradores fizeram um protesto contra o assassinato de Evandro e o desaparecimento de outro garoto. Os moradores de Guaratuba vieram para as ruas pedir justiça para o caso de Evandro Caetano Ramos e também do menino Leandro Bossi. Eles temem que os acusados da morte de Evandro sejam libertados. O clima ficou tenso quando os moradores chegaram na frente da prefeitura. Nem mesmo o reforço policial conseguiu conter a multidão que tentou invadir a casa do prefeito do outro lado da rua. As pessoas começaram a atirar pedras, destruindo as janelas da casa. Um policial foi atingido por uma pedra. Depois de muito trabalho, os policiais militares conseguiram afastar os moradores, mas a população continua revoltada com o crime do ritual satânico. A Justiça de São Paulo organizaram uma passeata pedindo linchamento dos envolvidos. O clima ficou tenso. A população revoltada começou a tirar pedras na casa do prefeito, que continua desaparecido. Tirar a vida de um inocente com as próprias mãos, uma autoridade superior, uma dama. Não tem nem explicação para isso, não existe explicação. Feridos a pedradas no tumulto. Houve 2 tentativas de invasão à prefeitura de Guaratuba e a população ainda ameaça colocar fogo na casa do prefeito. Aldo Abaji, seus familiares e os outros 5 suspeitos estão jurados de morte em Guaratuba. Esse é um crime pavoroso, agravado pelo fato
de boa parte das pessoas envolvidas serem instruídas, influentes e ricas. E até por isso, todo o cuidado da justiça é pouco. É um crime que não pode ficar sem punição sob o signo do dinheiro e da influência. Os pais do menino Evandro apareceram por alguns minutos. Às 2h da tarde, começou a confusão. Agora a multidão se aproxima da casa do prefeito em ameaça depredar a casa. Atenção! Alguém jogou a primeira pedra. Começaram a depredar a casa do prefeito Aldo Abaji de Guaratuba. A polícia tenta agora dividir a passeata em 2 grupos, uma operação para limpar a área na frente da casa da prefeitura. As pessoas tentam reagir. Tentaram alvejar a casa, mas infelizmente estavam no alvo. As pessoas foram ficando cada vez mais ousadas. Um boneco de pano foi linchado no lugar de Celina Abaji. Nós estamos aqui para lutar, para não fazer igual com nossos filhos. Temos que acabar com a raça dessa mulher para não ficar matando as nossas crianças. O menino Evandro Caetano, sacrificado num ritual de magia negra. Os manifestantes seguiram até a prefeitura para exigir a renúncia do prefeito Aldo Abaji, que desapareceu da cidade há uma semana, quando a mulher e a filha dele foram presas, acusadas de envolvimento no assassinato do menino Evandro Caetano. Depois, a casa do prefeito foi cercada e apedrejada. Abre a porta, um vai saindo. Cuidado aí, cuidado que aí. Devagar. Uma boneca de pano representando a mulher do prefeito Celina Abaji foi destruída no meio da rua. Faixas de protesto foram colocadas na frente da casa. No início da noite, muitos curiosos continuavam no local. A polícia teme que os ataques à casa do prefeito Aldo Abaji recomecem a qualquer momento. Por isso, dezenas de policiais vão ficar aqui de plantão durante toda a noite. Perigo no... A torcida furou o esquema de policiamento e começou a apedrejar a casa. Eram centenas de pessoas. Algumas conseguiram entrar na casa, mas logo a polícia fechou as portas. Muita coisa foi destruída, principalmente a fachada da casa. Todos os vidros foram quebrados. E para evitar novos tumultos, o policiamento foi reforçado em Guaratuba. A polícia está usando até cães para vigiar a casa do prefeito. Contaram como foi a morte do menino sacrificado num ritual de magia negra. Parte do material que a polícia recolheu na casa do pai de santo Osvaldo Marceneiro e na serraria do prefeito já está sendo examinada pelo Instituto Médico Legal. E numa primeira análise, há revelações importantes. Existem vestígios de sangue humano que serão examinados nos Estados Unidos, e essas amostras, a fim de que se possa determinar qual é a procedência desse sangue. A identidade da pessoa cujo vestígio está nos instrumentos que vieram para exame no médico legal. Na confissão gravada, a mulher do prefeito Celina Abaji e a filha Beatriz contaram com detalhes desde o momento em que pegaram o menino Evandro perto da casa dele no dia 6 de abril até a hora do sacrifício no ritual satânico. Nós pegamos a criança, eu e minha mãe, pegamos a criança e levamos a criança para um quartinho na fábrica. Daí nós matamos o menino. Quem matou? Quem estava junto? O Osvaldo e o Paulo. E eu e a minha filha. Aí começaram os trabalhos, cada uma de nós segurou a mão de uma criança, da criança, e o Osvaldo segurou embaixo as pernas. E daí o de Paula fez, cortou, estrangulou. O delegado que preside o inquérito disse que as fitas serão examinadas e anexadas ao processo. A polícia quer dos médicos legistas uma análise conclusiva entre os detalhes contidos nos laudos sobre o menino Evandro e os detalhes das confissões dos acusados da morte dele. A polícia deve ouvir nos próximos dias os 7 envolvidos que já estão presos e também o prefeito de Guaratuba, Aldo Abaji.
Dúvida para a polícia que os 7 são responsáveis pelo crime. Não temos dúvida nenhuma. Veja bem, as declarações enfáticas para toda a televisão e rádio e jornais presentes aqui na secretaria, onde o Osvaldo pedia que se organizassem, inclusive. Porque uma hora ele foi dar uma resposta e um perguntou junto com o outro, essa coisa, e ele disse, parem, vamos se organizar. Para os jornalistas, para o pessoal de rádio, televisão e jornais. E dizendo, se organize que eu quero falar. Uma pessoa que fala assim, de forma alguma está premida, está pressionada. A coisa é transparente, é tranquila, e nós temos agora uma fita que vamos divulgar a partir de hoje. Estou encaminhando para o presidente do inquérito uma fita de áudio, onde as duas confessam e revelam os detalhes que estavam participando, se lamentando, inclusive, tudo bem. Mas nós vamos mandar essa fita para juntar ao inquérito e, dentro do prazo estabelecido, ser encaminhado ao judiciário e que o promotor denuncie imediatamente, protestando pelo encaminhamento dessa fita a um laboratório no mundo inteiro, onde for, para ver se as vozes são realmente delas. O que, para nós, não resta dúvida que são delas. O inquérito Samir Baruch revelou que foram encontrados dentro da casa da família Abage 2 radiotransmissores e uma folha com os códigos de frequência de uso exclusivo da polícia. Isto significa que aqui de dentro desta casa era possível acompanhar através do rádio todo o trabalho dos policiais da região. E da parte da polícia, as investigações do caso Evandro continuam. Foram encontrados 4 cadernos que o pai de santo, Osvaldo Marceneiro, usava como agenda de trabalho. Nos cadernos, os nomes da família Abage aparecem muitas vezes. Beatriz e Sheila, filhas do prefeito, e a mulher Celina fizeram várias consultas. O nome do prefeito, Aldo Abage, também está nos cadernos. O delegado Noronha já expediu uma ordem de serviço no sentido dos policiais localizar o Aldo Abage. Caso esse venha a continuar se ocultando, obriga ao delegado solicitar pela sua prisão temporária. Curadas, inclusive, os laudos feitos no Instituto Médico Legal comprovam de que elas sofreram lesões. O Instituto Médico Legal de Curitiba divulgou o resultado do exame corporal feito na mulher e na filha do prefeito. O laudo não aponta qualquer sinal de que Celina e Beatriz Abage tenham sofrido tortura ou violência física. Também fica mais complicada. Foi na casa do prefeito de Guaratuba, Aldo Abage, que os peritos recolheram estes 2 aparelhos de rádio. Com eles, a família do prefeito podia acompanhar todos os passos da polícia nas investigações sobre o caso Evandro. A polícia ouviu também Andréa Barros, a namorada do pai de santo, Osvaldo Marceneiro. Com ela foram encontrados 4 cadernos com nomes de clientes do pai de santo. No depoimento, Andréa Barros disse à polícia que desconhece o sacrifício de crianças e contou como funciona o ritual do sacrifício de animais. Segundo a polícia, há muita coincidência entre o que Andréa relatou e o que aconteceu com o menino Evandro Caetano. Outros detalhes importantes. Ela disse que no dia 15 de fevereiro, quando desapareceu em Guaratuba o menino Leandro Bossi, o pai de santo Osvaldo Marceneiro não trabalhou. E no dia 7 de abril, dia do ritual satânico, ele trabalhou pouco. E à noite saiu de casa, em companhia de Celina e Beatriz Abage e dos auxiliares Davi Soares e Vicente de Paula. Com informações que deixam completamente sem álibi o pai de santo Osvaldo Marceneiro, os 2 ajudantes dele, além da mulher e da filha do prefeito de Guaratuba. No depoimento, ela negou o envolvimento com o crime do menino Evandro e contou como funciona o ritual do sacrifício dos animais. Para a polícia, são grandes as coincidências entre o que ela relatou e o que aconteceu com o menino Evandro. Outros detalhes, no dia 15 de fevereiro, quando desapareceu em Guaratuba o menino Leandro Bossi, e no dia 7 de abril, quando o menino Evandro foi sacrificado num ritual satânico, o pai de santo Osvaldo Marceneiro não trabalhou. Na casa do pai de santo Osvaldo Marceneiro, a polícia recolheu novos materiais, fitas de vídeo sobre crimes e livros de feitiçaria que mostram a preferência do pai de santo por assuntos macabros. Neste álbum, o prefeito Aldo Abage, de Guaratuba, aparece numa festa ao lado do pai de santo. Se ele não for localizado, não for ouvido até segunda-feira, este fato traduzirá prejuízo às investigações policiais e poderá, quiçá, ser motivo de uma representação pela prisão temporária do mesmo. O Evandro causa revolta em todo o estado. Hoje, os moradores de Ortigueira, a 400 quilômetros de Guaratuba, saíram às ruas para pedir justiça. A passeata que reuniu quase 1000 pessoas parou a cidade. Pelas ruas,
homens, mulheres e principalmente crianças demonstravam revolta com a morte do garoto Evandro de Guaratuba. Com rosas brancas e faixas nas mãos, eles cantaram e pediram justiça. Evandro é nosso filho, de novo. Evandro é nosso filho. A passeata terminou aqui na BR-376. Com a ajuda da polícia rodoviária, os moradores de Ortigueira bloquearam a rodovia por 15 minutos e entregaram aos motoristas panfletos pedindo apoio ao movimento pela vida. O protesto sensibilizou os motoristas, que fizeram muito barulho. Os moradores colocaram as faixas na rodovia e rezaram pela família de Evandro. Eu quero justiça, porque a gente é pai, é duro você ver um filho igual Evandro foi assassinado. A gente precisa de justiça, a gente quer essas pessoas na cadeia. Guaratuba foi comemorado o Dia do Divino Espírito Santo. E o garoto Evandro, sacrificado num ritual de magia negra na quarta-feira passada, foi lembrado várias vezes. Nós queremos rezar por todas as crianças indefesas. Mesmo marcada pela tragédia do menino Evandro Caetano, sacrificado num ritual satânico, Guaratuba comemorou hoje o Dia do Divino Espírito Santo. A festa do Divino, tradição que é mantida há mais de 100 anos, foi realizada desta vez sem o prefeito e a primeira-dama da cidade, Celina Bage, que está presa acusada de ser a mandante do crime. A polícia tem provas de que a família Bage conhecia o pai de santo Oswaldo Marceneiro muito bem e até o prefeito chegou a se consultar com ele sobre negócios no dia 29 de janeiro, como mostra a anotação deste diário do pai de santo. Neste fim de semana, a polícia recolheu na casa de Oswaldo Marceneiro novas provas, fotos comprometedoras em que o prefeito aparece ao lado do pai de santo numa festa. Quando Leandro sumiu, um argentino, líder de uma seita desconhecida, hospedou-se com a mulher neste hotel em Guaratuba. O casal voltou a hospedar-se outras vezes, inclusive no dia 7 de abril, quando morreu Evandro Caetano. O casal era reverenciado por dezenas de seguidores, também argentinos. O gerente do hotel lembra que o grupo evitava contato com outras pessoas e passava o dia todo na praia rezando. O inquérito sobre o crime do menino Evandro Caetano já está sendo concluído e deve ser entregue esta tarde à Justiça em Guaratuba. Agora a polícia cuida do caso do menino Leandro Bossi. A confissão do rapto é o ponto de partida para as investigações. Os que confessaram o rapto de Leandro serão interrogados novamente. Também a seita desconhecida está na mira dessas investigações. E para isto vai ser preciso a ajuda das polícias do Paraguai, Uruguai e Argentina. Nós temos que investigar quem faz parte dessa seita, quais são os rituais, qual é o intuito disso. As informações entregaram um inquérito no Fórum de Guaratuba. A juíza Nésia Kowalski recebeu 400 páginas com mais de 50 depoimentos, dezenas de fotografias e os resultados de vários exames feitos por peritos da Polícia Técnica. Além dos 7 acusados de envolvimento no assassinato do menino Evandro Caetano, que já estão presos, há mais 2 indiciados no inquérito por crime de favorecimento pessoal. O prefeito de Guaratuba, Aldo Abage, que se recusou a prestar esclarecimentos à polícia, e um assessor da prefeitura, Paulo Brasil, acusado por várias testemunhas de tentar atrapalhar as investigações. Amanhã, a juíza Nésia Kowalski vai encaminhar o inquérito ao Ministério Público, que terá 5 dias para oferecer a denúncia. Depois disso, virá a fase de instrução criminal, que deve durar vários meses. E só então os acusados irão a julgamento. Isso vai trabalhar com 2 hipóteses. A primeira é de que Leandro tenha sido mesmo sacrificado por fanáticos religiosos. E a segunda possibilidade é de que o menino ainda esteja vivo, dentro ou fora do país, já que até hoje o corpo dele não foi encontrado. O delegado acredita que os envolvidos no caso Evandro Caetano podem ter confessado que também sequestraram Leandro e entregaram o menino a um grupo de estrangeiros apenas para confundir a polícia e a justiça. Nós vamos agora começar da estaca zero e levantar... Evandro Caetano encontrou uma nova prova para o caso. Manchas de sangue numa parede do escritório da serraria do prefeito de Guaratuba. Agora será feito um exame para ver se o sangue é do garoto Evandro. Em Curitiba, as investigações se concentram no sequestro de Leandro Bossi. No início da tarde, a polícia interrogou Antônio Meluso, preso em Londrina na casa do argentino José Terugi e da mulher dele, Valentina Andrade.
líderes de uma seita desconhecida. Acusaram de participar do tráfico de bebês. E eu resolvi processar o jornal e a empresa de televisão que divulgou essa inverdade, esse absurdo, e inclusive criminal e civilmente com indenização por dano moral, não só por minha causa, mas em nome da instituição. Apedrejou a prefeitura. Aldo Abaji chegou à prefeitura às 7 horas da manhã, como se fosse um dia de expediente normal. Ele ainda tinha 15 dias de licença. A população se revoltou contra o retorno de Abaji e depredou a prefeitura. Meu irmão tá desaparecido, não sabe o que o coitado deve estar sofrendo lá. E outras crianças estão desaparecidas. Pô, pedimos justiça, pô. Temendo uma fuga, eles apedrejaram este carro. Houve vários incidentes com moradores que ousaram defender o prefeito. O procurador da prefeitura levou um tapa no rosto. Este homem quase foi linchado. Ele estava discutindo com Ademir Bossi, irmão de... 24 viaturas da tropa de choque estacionaram aqui em frente à prefeitura e estava preparada a retirada do prefeito Aldo Abaji. Do lado de cá, a multidão que ficou isolada pelo cordão formado por policiais militares. O batalhão de choque está chegando com escudos, os policiais também com cães. Jorge, vem mais, Jorge. Além dos policiais militares que já estavam na área, mais 70 homens da tropa de choque chegaram de Curitiba para reforçar a segurança e garantir a retirada do prefeito da cidade. Aí, nesse momento, o prefeito Aldo Abaji sai da prefeitura acompanhado pela tropa de choque. Ele ainda saiu acenando, a população joga pedras na tropa de choque. Pedra voando para tudo quanto é lado aqui. A população apedreja a tropa de choque. Com a defumação, onde se queima a energia negativa. As pessoas se vestem de branco. As músicas evocam os orixás. A incorporação das entidades é o ponto alto do ritual. O pai de santo coordena o terreiro. É ele quem dá o passe, uma carga de energia que ele recebe dos orixás enquanto está incorporado. Os umbandistas dizem que a religião não tem fins lucrativos e que os trabalhos são todos voltados para o bem e para desmanchar o mal da magia negra. A base da religião, segundo eles, é a caridade. Não existe sacrifício de animais e Exu, que na magia negra é o diabo, aqui não passa de um mensageiro que leva os pedidos para os orixás. Os umbandistas condenam o crime do menino Evandro Caetano e dizem que o peso de uma vida é outra vida. Nem o demônio aceitou a oferenda. Porque quem executou essa maldade, esse crime, e que não deve ter sido o primeiro, e é bom que a sociedade ponha no seu devido lugar esses homens que senão vão cometer outros crimes, estão numa cadeia. E é onde devem ficar. Quer dizer, o demônio não atendeu o pedido deles. Então nem o demônio, até o demônio ficou repugnado com essa maldade. A maioria dos praticantes da magia negra também condena o sacrifício dos seres humanos. Mas nos rituais, o sacrifício e o sangue dos animais são usados como oferenda aos deuses. O OM Repórter acompanhou no norte do Paraná um ritual de magia negra. Na guerra entre espíritos contrários, vale a força de cada mãe ou pai de santo, com o apoio dos orixás protetores. Exus e pombagiras, divindades que na Umbanda significam o diabo, o capeta, o maligno. O Exu gosta de oferendas. O sacrifício de animais de todos os tipos, principalmente frangos, faz parte do negócio. Uma arma infalível na conquista da divindade maligna para a causa do pai ou mãe de santo. E é nessa pequena sala do terreiro que ficam os guardiães dos Exus.
é um pequeno altar onde já foi feita, inclusive há algum tempo, uma cerimônia com a matança de um animal. É a matança desse animal que marca justamente a oferenda para os Exus, os espíritos que podem tanto representar o mal quanto o bem. E agora a mãe de santo, Dona Odete, começa a preparar a oferenda junto com Altino, que é o filho de santo e também trabalha com o nome Mão de Faca do terreiro, que é o apelido dele, porque é ele que corta o animal. Agora se derruba então o líquido, mistura com a farofa e vai a pinga, vai a farinha, vai o dendê. Vai também a pinga e o dendê. O dendê. O que representa tudo isso? Tudo isso aqui é uma oferenda exatamente do jeito que eles gostam, como eles apreciam, e é válido só dessa forma, você fazendo desta maneira. E o Exu gosta de animais, inclusive? Ele gosta porque é isso aí que ele quer, é isso que ele quer. Essa matança também de bode pode ser feita, que no caso aqui não é o caso, né? Aqui estamos fazendo uma matança de frango. De vermelho e negro, vestido amor, É então que o Mão de Faca vai se prepara para cortar a primeira galinha. Vai, corta bem pertinho da cabeça, derramando o sangue em cima da farofa que já está misturada com azeite de dendê. Não é uma cerimônia triste, uma cerimônia movimentada com um cântico bem forte, bem marcado, um cântico afro, sem nenhuma intenção negativa. Registra pelo menos 5 assassinatos nos 2 últimos anos ligados à magia negra. As mortes são idênticas. O objetivo sempre o mesmo: beber o sangue das vítimas para escapar do mal. Conheça os crimes da magia negra que abalaram o Brasil. Bahia. O garoto Edivaldo Pereira, de 13 anos, foi encontrado morto em Itabuna. O garoto estava sem os olhos, sem as unhas, sem o coração, os rins e o pulmão. Seu corpo tinha também várias perfurações, por onde aqueles que o sacrificaram retiraram todo o seu sangue. Rio de Janeiro. O corpo de um homem forte, aparentando 35 anos, apareceu morto no Grajaú, zona norte da cidade. O homem recebeu 7 facadas. Ao seu lado, a polícia encontrou várias panelas de barro com galinhas mortas, garrafas de bebida, velas, flores, fitas brancas e vermelhas e copos cheios de sangue, o mesmo tipo de sangue do morto. São Paulo. Diante de um tridente desenhado numa clareira na cidade de São Roque, o pai de santo Josué Rodrigues de Souza, o Zé Capoeira, sacrificou um menino de 9 anos. O menino foi morto com uma facada no coração e depois teve o seu pescoço cortado. Eu tinha que dar sangue para Exu, justificou Zé Capoeira. Mato Grosso do Sul. 4 crianças e um adulto foram sacrificados no município de Ribas do Rio Pardo. Os 5 foram mortos com estacadas enfiadas no coração. O fazendeiro Clineu Canovas Mendes, preso, confessou que fazia esses rituais macabros periodicamente para abrir os seus negócios. Goiás. No dia 21 de maio, a estudante Fernanda Soares Militão, de 12 anos, foi morta com um corte no pescoço por João Maria Rocha Silva e Vicente Natal do Nascimento. Os 2 vizinhos da menina, que passavam uma temporada com o pai em Guapó, a 28 quilômetros de Goiânia, estupraram Fernanda enquanto ela agonizava. Os 2 litros de sangue da estudante foram conservados numa geladeira por 4 dias na casa da mãe de João Maria, Maria de Lourdes Rocha. O sangue foi levado a Brasília e entregue ao pai de santo Antônio Donizete Martins do Carmo, o Correinha. Donizete disse na Delegacia Estadual de Investigação Criminal que o sangue de Fernanda foi usado num ritual de magia negra no cemitério de Guará, em Brasília. Quantos trabalhos como esse vocês já fizeram? Olha, esse é o primeiro. Pra que vocês fizeram isso? Alguns problemas que o rapaz tinha. Antônio apontou o pai de santo Ednilson Barbosa Silva como o chefe da quadrilha. O que você fez do sangue? Fizemos um trabalho. Pra quem?
João Maria. Fizemos o ritual e enterramos o resto. Pronto, só isso. Beberam esse sangue? Beberam. Você também? Eu não. João Maria Rocha, de 28 anos, acusou a irmã Maria Helena Rocha Alves de tê-lo obrigado a cometer o crime. Todos estavam empenhados em curar João Maria de uma impotência sexual atribuída a um encosto. Foi colhida pela dona Celina e a Beatriz um dia antes. Certo. Um dia antes. Mas eles ficaram em poder da criança até no outro dia, o dia que foi feito o trabalho. Veja bem, a criança quando estava inerte, e como era luz de vela, eu não posso dizer se já estava morta ou não. Sido asfixiada, parece que pelo pai dela. Por quê? Porque ela estava fazendo barulho. Depois teve a participação que ele começou a abrir, depois da criança já morta. Quando eu cheguei estava a criança morta. A participação dele foi que ele começou a querer abrir um lado do peito da criança. Aí a dona Celina, ela disse que estava daquele lado não era, que não estava o coração, e com a ajuda do Barbélio começou a abrir outro lado até tirar o coração da criança. Serra elétrica? Foi uma serra. Não era elétrica, a serra. E ela abriu e tirou com as próprias mãos o coração. Ela e quem? Ela e o Barbélio. Celina? É. Ela parecia saber com convicção de onde que era, como que era. Tirou com a própria mão dela, onde foi depositado numa tigela de barro. E ia pedindo proteção, força para abrir os caminhos, porque esse tipo de trabalho, como ela mesma relatou, foi que tinha que ser feito com as próprias mãos para conseguir abrir os caminhos financeiros da firma do pessoal da Abage e da... Vocês pediam a proteção? É o Exu. Guaratuba agora esconde as suas crenças. Aqui fica a única casa de Guaratuba especializada em artigos de Umbanda. Ela foi aberta há pouco tempo. E desde que se instalou esse clima de inquisição na cidade, a proprietária está tendo vários problemas. Ela está tão nervosa que não dá entrevista nem admite que se faça imagens dentro da loja. Dona Lídia, a proprietária, está tão perturbada com toda essa história que quando percebeu que estávamos gravando em frente à sua loja, tentou impedir. Pertencer a Umbanda virou crime. Ninguém mais compra velas coloridas. Mas muita gente na cidade é do candomblé, né? Aqui eu acho que a metade da população acredita nisso. Esconde. Alguns não querem aparecer, outros, geralmente esse pessoal mais simples, eles não ligam, eles são fanáticos mesmo. Eles assumem. Agora o pessoal assim mais da sociedade... Às 7 horas da manhã, como se fosse um dia de expediente normal. Ele ainda tinha 15 dias de licença. A população se revoltou contra o retorno de Abage e depredou a prefeitura. Usaram este carro. Houve vários incidentes com moradores que ousaram defender o prefeito. O procurador da prefeitura levou um tapa no rosto. Este homem quase foi linchado. Ele estava discutindo com Ademir Bossi, irmão de Leandro Bossi, o garoto que está desaparecido. O pai de Evandro, o menino morto no ritual satânico, assistia a tudo sem palavras. Já abandonou a prefeitura de Guaratuba há um mês, quando a mulher e a filha dele foram presas acusadas de envolvimento na morte do menino Evandro Caetano, sacrificado num ritual satânico. O prefeito estava de licença até o dia 21, mas hoje voltou à prefeitura sem avisar. Recebeu assessores, assinou documentos e deu entrevistas. Nós somos inocentes. E a verdade vai aparecer. A volta repentina do prefeito Aldo Abage pegou de surpresa a Câmara dos Vereadores, que ainda investiga as contas da prefeitura para saber de onde saiu o dinheiro que pagou o ritual satânico. E principalmente os moradores da cidade, que logo vieram para a frente da prefeitura protestar. Com cartazes, os moradores pediam que o prefeito fosse embora. O clima de tensão aumentou e a população começou a jogar pedras contra a prefeitura. Por pouco a prefeitura não foi invadida. Foi preciso reforço policial para conter o tumulto. Filha Beatriz foram presas e confessaram participação em rituais satânicos. Num desses rituais foi morto o menino Evandro, de 6 anos. Tudo, segundo elas, para ajudar a carreira política do prefeito. Hoje, o prefeito voltou ao trabalho e quase foi linchado pelos moradores que tentaram invadir a prefeitura.
Aldo Abage foram agredidos. Houve uma chuva de pedras nas janelas da prefeitura. A população acusa o prefeito de ser cúmplice no assassinato do menino Evandro. Ele não sabe o que a mulher dele está fazendo? Quer que ele sabe, ele é cúmplice também. Dado de desviar dinheiro do município para pagar o advogado da mulher e da filha. Nunca tirei dinheiro da prefeitura e não houve pagamento de nada. Só com a chegada do reforço policial, a rua em frente à prefeitura foi liberada. Os moradores de Guaratuba querem a renúncia do prefeito. O militar teve que proteger o prefeito. 70 soldados usaram cães e cacetetes para dispersar a população e conseguir tirar Aldo Abage da prefeitura. Ele pode ter sido trazido a Curitiba. O prefeito de Guaratuba, Aldo Abage, estava afastado do cargo desde que a polícia desvendou o envolvimento da mulher dele, Celina, e da filha, Beatriz Abage, no ritual satânico que sacrificou o garoto Evandro, de apenas 6 anos de idade. O crime revoltou a população e, assim como os envolvidos, o prefeito também foi jurado de morte pelos moradores da cidade. Com medo da reação popular, o prefeito Aldo Abage pediu licença do cargo, alegando estar com problemas de saúde. A licença venceria no próximo dia 22, mas antes mesmo de completar o prazo, o prefeito voltou e reassumiu o cargo. Nós iremos provar na justiça. Vai acontecer matar mais crianças? Não tem como ele ficar aqui, pelo amor de Deus, gente. Nós temos filho. Queremos ele fora da prefeitura, pelo... E o tumulto em Guaratuba continuou durante a noite. O prefeito Aldo Abage só conseguiu sair do prédio da prefeitura às 10h30 da noite, escoltado por 80 policiais. Durante a noite, o clima em Guaratuba continuou tenso. A população, na tentativa de linchar o prefeito Aldo Abage, cercou o prédio da prefeitura. Nem mesmo a chuva fina intimidou os manifestantes, que não se afastaram enquanto o prefeito não deixou o prédio. O major tenta convencer a população para que não seja usada a violência, mas nada adiantou. Foi preciso reforço policial, armas e cães para conter a fúria dos moradores. A saída do prefeito Aldo Abage começou a ser preparada às 10h15 da noite. 80 homens da tropa de choque tentaram conter a população. Escoltado por quase 80 policiais da tropa de choque, o prefeito finalmente sai. E o pior, sai sorrindo e acenando para a multidão, que, enfurecida, responde com vaias e um bombardeio de pedras. Ele foi justamente suspender o pagamento dos professores. Eles estavam recebendo hoje, as folhas de pagamento estavam prontas, e mandou suspender e deve ter sacado esse recurso para poder pagar, encaminhar para o advogado para soltar a assassina. Né? E agora, depois dessa reação já esperada da população, o prefeito vai ter condições de manter o mandato de prefeitura. Às 10h15 da noite, 4 viaturas da tropa de choque estacionaram aqui em frente à prefeitura e estava preparada a retirada do prefeito Aldo Abage. Do lado de cá, a multidão que ficou isolada pelo cordão formado por policiais militares. O batalhão de choque está chegando com escudos, os policiais também com cães. Hoje vem mais, hoje. Além dos policiais militares que já estavam na área, mais 70 homens da tropa de choque chegaram de Curitiba para reforçar a segurança e garantir a retirada do prefeito da cidade. Aí, nesse momento, o prefeito Aldo Abage sai da prefeitura acompanhado pela tropa de choque. Ele ainda saiu acenando, a população joga pedras na tropa de choque. Pedra voando para tudo quanto é lado aqui. A população apedreja a tropa de choque. Nunca mais vai voltar aqui, nunca mais, nunca mais. E quem tentou defender o prefeito foi agredido. Depois do quebra-quebra, nem a chuva fina que caiu à noite afastou a multidão de testemunhas. Vamos ver a reportagem. Roda lá. Uma pessoa ligou dizendo que Aldo Abage estava em Guaratuba. Chegamos 12h30. A prefeitura estava fechada e a casa do prefeito abandonada. A cidade tranquila, sem manifestação ou protestos contra Aldo Abage.
Chegamos a pensar que não passava de um trote. Resolvemos almoçar. Estrela, coincidência, destino. Seja lá o que for, o prefeito estava almoçando no mesmo restaurante, escondido por 6 seguranças nesta mesa e mais 3 em outra, separada. Sem imagens dentro do restaurante, falei com Aldo Abaji para marcar uma entrevista. Confirmou às 3 horas na prefeitura, mas por via das dúvidas, fizemos imagens na saída. O prefeito entrou com 3 homens na Belina. 2 homens acompanharam na Pampa, um foi no Santana Quantum e 3 seguiram a pé. Um deles entrou na carroceria da Pampa no meio do caminho. Enquanto não chegava a hora da entrevista com o prefeito, procuramos o denunciante principal da seita de Oswaldo Marceneiro que matou Evandro. Olha, 2h30. Abraçou alguns amigos e se fechou no gabinete com assessores e seguranças. Depois de 15 minutos, decidiu nos atender e deu entrevista. Negou tudo e disse que vai provar na justiça a inocência. Prefeito, como o senhor vê as acusações que recaem principalmente sobre sua esposa e sua filha? Veja bem, nós iremos provar na justiça a injustiça que cometeram contra a minha esposa e filha. Quer dizer que o senhor está isentando elas de qualquer culpabilidade na morte do Evandro? Estou. No dia 6 de abril, eu e a minha esposa fomos a Curitiba com a Belina dela, que era a data de aniversário da morte do meu pai. E ela teria que ir no dentista. À noitinha, nós voltamos a Guaratuba. Mas houve a denúncia do Oswaldo Marceneiro que sua esposa participou realmente dessa seita e do ritual que matou o garoto. Eu não acho que houve denúncia. Houve um aditamento de palavras para que elas dissessem sobre tortura. O fato do Evandro ter sido sacrificado no interior da sua serraria? Não existe prova nenhuma que o Evandro foi sacrificado na minha serraria. O senhor acredita que tudo isso tenha sido uma fantasia, alguma coisa criada por alguém, problema político em torno desta situação? Eu gostaria de não responder, porque nós iremos provar na justiça a inocência dela. O senhor não tem medo da população agora, prefeito, assumindo o cargo novamente? Não, não tenho medo porque quem não deve não teme. Prefeitura para o pagamento dos bruxos? Não, nunca tirei dinheiro da prefeitura e não houve pagamento de nada. E o caso está na justiça e eu aqui agradeço e encerro minha entrevista. Agora estrangulou quando o pescoço se abriu e daí ele não permitiu mais que a gente visse, porque ele era o pai de santo. Ele não permitiu, pode perguntar lá. Isso é verdade que você está falando? É, totalmente verdade, eu aceito. Esta senhora era mulher de Paulo Brasil, assessor do prefeito. Este rapaz não admite que ela esteja no movimento e, novamente, o bate-boca. Olha, quantas pessoas tinham amizade com a Celina Bade sem saber que ela era uma pessoa tão perigosa assim? Eu tinha, mas eu tinha os meus motivos para entrar dentro daquela casa, porque eu queria flagrar o senhor Paulo Brasil, o senhor Aldo Abaji, junto. A Belina do prefeito estava na frente da prefeitura. Um soldado tentou tirar o carro. Conseguiu, mas embaixo de pedrada. Este rapaz era motorista de Abaji. Se não corresse, ia sair machucado. Este é advogado. É o Silvio Bononi. Entrou na prefeitura e quase foi agarrado. A polícia tentou deter alguém, mas estava na minoria e teve que soltá-lo. Dentro da casa do prefeito, a prefeitura e Câmara Municipal foram apedrejadas. Durante a manifestação, a presença do delegado que investiga o desaparecimento de Leandro Bossi. Uma dissolução familiar e uma outra também nós precisamos manter em sigilo para não envolver prejuízo nas investigações.
não tem nenhuma novidade então, no caso Leandro? Nós estamos investigando e, veja bem, as novidades existem durante as investigações. Nós não temos nada de concreto até então. A hora que tiver realmente algum fato concreto, todos vocês terão conhecimento. E essa manifestação agora de Guaratuba, delegado, já que o senhor também é responsável pelo município? Essa manifestação está sendo coibida moderadamente, com emprego de inteligência por parte da Polícia Militar. Nós estamos aqui, estamos acompanhando e o trabalho está sendo muito bem efetuado. Não podemos agora ir de encontro à mobilização pública. A Estado não tendo condições de furar o bloqueio. E o prefeito Aldo Abage saiu sorrindo e acenando. A última informação é que foi entregue ao secretário de Segurança para tomar as providências. Me